Olá, gente, tudo bom? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a leitura de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43. É um texto bem interessante, onde Jesus ele constata alguns problemas aqui com a nação de Israel. Eu acredito que tem uma mensagem para nós aqui hoje, né, para os nossos dias também. Mateus 12, 43 diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Agora preste atenção na conclusão aqui do texto, né? Jesus diz assim: Então também acontecerá a esta geração perversa. Então acontecerá a esta geração perversa. Bom, aqui o Senhor Jesus está fazendo uma leitura, né, do cenário espiritual da nação de Israel. Nós vamos depois fazer uma aplicação para nós hoje, mas antes de fazer qualquer tipo de aplicação, nós precisamos fazer uma interpretação do texto, né? Não podemos ir direto para a aplicação e atropelar o significado que esse texto teve naquela época. Jesus está dizendo: e isto acontecerá a esta geração. Então aqui Jesus está fazendo um resumo, né, uma leitura do cenário espiritual da nação de Israel. Bom, é importante a gente lembrar que Jesus está aqui fazendo uma leitura da história de Israel no passado, no presente, nos seus dias e no futuro, né? Então o que a gente entende aqui? A primeira coisa que a gente observa nesse texto é que esse espírito imundo que saiu do homem aqui é uma própria, tem como significado a própria nação de Israel, né? Israel desde o período que desde o momento que Israel saiu do Egito, né? Israel sempre lutou com um grande pecado, um grande problema na história de Israel era o pecado da idolatria, né? Uma hora ou outra Israel estava envolvido com o pecado da idolatria, né? Estavam sempre caindo, se curvando diante das estátuas de Azera, de Baal e tantas outras, né? De tantas outras divindades também. E me parece, né, que esse espírito da idolatria deixou a nação de Israel no último cativeiro, né? Quando eles estiveram ali na Babilônia. Depois da Babilônia ali, a gente não ouve mais falar de nenhum tipo de idolatria, né? De estátuas e, enfim, cultos pagãos dentro da nação de Israel. Parece que desse espírito, né, da idolatria eles se livraram, eles como que se limparam a casa, usando o termo aqui de Jesus, né? Houve uma limpeza na casa, eles tiraram esse espírito da idolatria, né? E é interessante porque aí surge João Batista, o ministério de João Batista, pregando uma purificação, pregando uma limpeza na vida espiritual da nação de Israel, bem como Jesus Cristo também. O Senhor Jesus vem pregando a mesma mensagem de João, a mensagem de arrependimento, né? Uma mensagem onde as pessoas deveriam se identificar com arrependimento e irem até o Jordão para serem batizados ali no ritual do batismo, né? No rito do batismo, como uma forma externa de uma purificação. Então Deus levanta João, né, e o próprio Senhor Jesus Cristo trazendo uma mensagem de purificação, de oportunidade, né? E aparentemente essa mensagem trouxe uma limpeza, trouxe, né, uma coisa nova. A casa foi limpa da nação de Israel. Eles tiveram mais uma oportunidade de serem purificados, né?
Mas observa o texto, né? Diz que esse espírito imundo, quando sai do homem, ele caminha por lugares áridos, né? Ele vai habitar em lugares inóspitos, né? Lugares onde um ser humano normalmente não habitaria. E ali ele não encontra repouso, né? Porque na verdade os espíritos eles querem se expressar através do corpo humano, né? Eles querem fazer do corpo humano a sua residência, a sua moradia, né? E no versículo 44 diz que ele diz assim: eu vou voltar para minha casa. E voltando, ele encontra essa casa vazia, varrida e ornamentada. Bom, aqui nós temos então um ensino muito importante aqui, né? Observe que essa casa ela está vazia, varrida e ornamentada, mas ela não está habitada, né? Aqui não se trata de uma pessoa que aceitou Cristo, né? Que aceitou Jesus e que se desviou, por exemplo, e que aí volta 7 demônios na vida daquela pessoa. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui que essa pessoa, né, essa casa ou a nação de Israel, ou mesmo indivíduos, tiveram uma experiência onde a palavra veio, a palavra limpou, a palavra varreu, a palavra até enfeitou, mas em momento algum a palavra habitou no coração, né? O coração não foi feito morada para o Espírito Santo. O coração não chegou a ser transformado no templo do Espírito Santo. Simplesmente a palavra veio, né? E esse estado de casa vazia é muito sério, porque o que Jesus está falando aqui é que houve, na verdade, uma reforma, né? Mas essa reforma não trouxe uma habitação, não houve uma regeneração. Então Jesus está falando aqui que é possível você ter uma casa limpa, é possível você ter uma casa, um coração que foi varrido, que foi ornamentado, enfeitado, mas que essa casa interior não foi habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não está morando dentro desse coração. E é o que Jesus fala aqui, esse estado espiritual de vácuo, né? A casa foi limpa, mas não tem nada lá dentro. Não tem ninguém morando dentro daquela casa. Por isso que os demônios eles podem voltar para aquela casa, porque aquela casa não, o dono daquela casa, né? Nós como dono das nossas vidas, nós não tomamos cuidado, essas pessoas do texto aqui, esses ouvintes que Jesus está falando aqui, não tiveram o devido cuidado de não só limpar externamente, não só enfeitar a casa, não apenas trazer determinadas expressões religiosas, mas sobre todas as coisas essas pessoas não procuraram se importar em trazer, né, alguém para morar dentro dessa casa. E é importante isso, nós entendemos que esse estado de não habitação é uma condição muito perigosa, né? Você ir a um culto, receber uma oração, ou até mesmo ser liberto de um demônio, né? Ser liberto, né? Passar por uma sessão de libertação, né? Onde o pastor ora, alguém ora por você e aquela entidade, aquele demônio sai de uma pessoa, não é sinônimo que aquela pessoa foi regenerada pelo Espírito Santo. Ela foi liberta, mas não habitada, né? Então são duas coisas diferentes aqui. Jesus fala, né, que é possível haver uma reforma sem a devida habitação do Espírito Santo de Deus. É possível haver uma transformação, né, superficial, uma transformação apenas no nível, né, da pele.
e não de fato no nível do coração, da alma, da interioridade da pessoa. Houve aqui nesse texto, Jesus está falando que houve uma reforma superficial na nação de Israel, porque de fato eles não foram até as últimas consequências da transformação e da regeneração espiritual. E quantas pessoas estão assim, né? Elas vêm à igreja, ouvem uma mensagem e aquela mensagem entra só para o momento, né? Serve apenas para resolver um problema emergencial, um problema sintomático, né? Nós não podemos ter Cristo apenas na dimensão sensorial, né? Na dimensão sintomática dos nossos problemas, né? O problema da dívida, o problema da enfermidade, o problema do familiar que está passando. Não, Jesus não pode ser apenas o Deus sintomático dos problemas sintomáticos. Ele precisa ser o Deus que habita em nós, que mora em nós, que é Senhor de nós, que tem o controle do nosso ser. É como aquele louvor que dizia: Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser, o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu sentir, Espírito. É isso, é esse louvor que nós clamávamos nos cultos de oração, né? Onde estão os cultos de oração? Onde estão esses momentos onde nós nos juntávamos, onde o cristão se juntava, dizendo: Espírito Santo, controla a minha vida, venha ser assenhorado o meu ser. Sabe, eu não aceito apenas uma faxina. Eu quero que haja mobília, que todos os dias o Espírito Santo coloque um móvel novo, que todos os dias o Espírito Santo venha não só adornar, mas que ele venha se sentir em casa, que ele venha se sentir habitado, né? E que eu e você possamos nos sentir habitados por essa vontade, né? Esse querer, esse inquilino bem-vindo que veio para nunca mais ir embora dentro de nós. Então a questão aqui não é que esta geração perdeu o Espírito Santo. Essa habitação, essa geração que Jesus está falando aqui, eles tiveram contatos, eles tiveram certas manifestações, mas essas manifestações foram superficiais. Essa faxina foi uma faxina, como diz, só para inglês ver, foi uma limpeza, foi uma conversão de algumas mudanças de hábitos, né? E existem algumas pessoas que se dão satisfeitas, porque eu parei de fumar, porque eu parei disso, mas elas estão apenas no nível, né, de mudanças de hábitos. Querido, preste atenção. O evangelho é muito mais do que mudança de hábitos. Eu acredito que o ser humano tem poder de mudar os seus hábitos sem Deus. Eu conheço pessoas que pararam de fumar, eu conheço pessoas que pararam de drogas sem Jesus. Você nunca são ateus, são incrédulos, mas perceberam, né, a nocividade do vício, né, das drogas e pararam por simplesmente pelo arrazoamento, né, por perceberem que isso faz mal a elas. Mas isso não as fez pessoas transformadas, simplesmente se tornaram pessoas reformadas. Então nós não podemos apenas ser reformados, nós precisamos ser regenerados. Essa palavra precisa entrar e regenerar o nosso ser por completo, o controle da nossa casa. Que você possa dizer para Jesus: seja o inquilino, venha habitar em mim. Eu não estou interessado apenas nos benefícios, mas eu quero que tu venhas habitar e morar em mim, em nome de Jesus, para que não aconteça conosco o que aconteceu com a nação de Israel, que esses 7 espíritos voltaram piores, né? Israel não apenas deixou a idolatria, mas depois não só a idolatria, mas o espírito do fanatismo, o espírito da intolerância e tantos outros demônios, né, entraram na história da nação de Israel, como nós podemos testemunhar até hoje. O terrorismo e tantos outros espíritos tomaram conta dessa nação. Em nome de Jesus, seja
não só limpo, mas seja habitado pelo Espírito Santo. Amém.